Olá, eu me chamo Jaqueline Kissack, estou à mesa mais uma vez e te convido a participar do podcast Cristãs à Mesa. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial, Thalita, minha amiga, minha parceira de mesa. Só que hoje, com uma figura muito especial, professora do Revaiar, Adriana Boyd, que eu vou pedir para ela vir aqui orar por esse episódio. Vem cá, Adriana. Uhul, sou fã dela. Dá a mão, Thalita. Vamos Amém. orar. Boa tarde, gente. É uma honra. Bom, que responsabilidade, né? Você que está em Amém. casa, receba. Amém. Obrigada, Senhor, porque Aleluia, tudo que nós Deus. vamos tratar aqui Amém, esta Jesus. mesa, o primeiro convidado é teu Espírito Santo. Amém. Senhor, eu Aleluia, direciono, Jesus. Senhor, toda a conversa que venha, Senhor, dos altos céus, que o Senhor possa estar Amém, invadindo Pai. este lugar, Amém, este lugar, Jesus. aonde quer que Amém, essa pessoa Jesus. esteja assistindo, Aleluia, ouvindo esse Jesus. podcast, Senhor, de Amém, cristãs à Jesus. mesa, que ela possa também se sentir sentada a esta mesa. Porque aqui Aleluia, tem duas Deus. mulheres, Senhor, que o Senhor chamou para representar o teu reino, Aleluia. para derramar sobre Amém, outras vidas. Jesus. Aqui está a Jaqueline, aqui está a Thalita, e aqui nós estamos, Senhor. E você aí na Amém. sua casa vai receber Amém, muito. Deus. Muito obrigada, Pai, que cada palavra aqui suba até Amém. ao teu reino, suba até ao teu trono, a tua glória, e que chegue aos Amém, lares, Senhor, Jesus. como um bálsamo, sabendo de que o Senhor tem o controle de todas as coisas, porque nós te Amém. entregamos esse controle. Em nome de Jesus, amém. 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 Ai, Obrigada, obrigada. gente. Boa tarde. pra Uhul. vocês. Sou fã dela, né? Gente, a Thalita é filha da professora Adriana e é minha convidada de hoje para contar um pouco da história dela, falar sobre casamento, sobre santidade, sobre ser mãe atípica e principalmente o tempo que ela ficou esperando pelo casamento em Cristo. Thalita, muito obrigada por ter Obrigada. aceitado o meu convite, que nem toda mulher está aberta para falar sem reservas o tempo que ficou esperando, falar sobre as renúncias, falar sobre santidade, falar sobre filhos e principalmente o esperar de Deus, os não e o sim. Vou pedir para você se apresentar, contar. Ai, gente, eu tô emocionada, tá? Por que, Eu falei com a minha irmã? mãe, eu vim assim, ó, vim tremendo, porque assim, as coisas do Senhor a gente Uhum. leva muito a sério, né? E meu esposo falou assim: amor, se uma mulher for tocada pelo seu testemunho, já valeu a pena. Então, assim, eu tô aqui obedecendo ao Senhor, muito honrada, já que você é uma mulher Nada. linda, uma Ai, mulher inspiradora. obrigada. Eu acompanho Cristãs à Mesa, tô fãzona lá no YouTube, tô assistindo a tudo, apaixonada por Amém. tudo e apaixonada por esse projeto. E é uma honra estar aqui, compartilhar um pouquinho do meu testemunho, estar aqui com vocês e a tocar vidas e mulheres. Amém. E Amém. para começar, né, minha mãe já começou orando, né? Eu Uhum. sou a filha da Adriana, a esposa do Tiago, a mãe do Tito, a irmã da Ana Beatriz e do Daniel, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Hoje eu entendo a minha identidade em Deus. Eu entendo que hoje eu tenho uma paternidade, mas eu costumo dizer que nem sempre essa Thalita existiu, essa Thalita que conhecia a identidade dela em Deus. Pelo contrário, assim, eu fui criada na igreja desde pequenininha. Eu lembro assim da minha mãe levando a gente para a igreja. Eu tenho experiências assim muito legais da minha infância, da minha mãe, acorda para ir para a igreja, vamos, se arruma. E eu ia com muita alegria, era muito legal estar na igreja. Só que eu cresci com eu falo que uma lacuna dentro de mim, que foi a falta da paternidade. Foi a falta de uma figura masculina, né? Minha mãe conta, né, que quando descobriu que estava grávida de mim, foi contar pro meu pai e ele deu linha na pipa, né? Eu acho que. Quantos anos você tá? Eu tô com 36, vou fazer 36 Vou agora. fazer Isso. 36. Eu Imagina há acho que. 36 anos atrás. Uma Eu mulher acho que. grávida com um filho, que era o meu irmão mais velho, um filho mais ou menos de 8 anos, naquela época, dando conta de uma gestação, dando conta de mais um filho. Você imagina o que ela passou. Eu acho que isso é uma realidade para muitas mulheres Muitas. hoje em dia, lidar com a falta da paternidade. Demais. Né? A gente lida o tempo todo com isso, mas assim, não é uma coisa que deixou, simplesmente passou.
de alguma forma, ela deixa assim um pouquinho de Não, ela deixa sequelas. uma lacuna, Isso aí. assim, não, por mais, eu sempre falo assim, eu fui criada por uma mãe muito forte, é uma Uhum. leoa, né? Eu até falo, minha irmã se parece muito com ela, a Ana Beatriz, ela é uma leoa, assim, uma profeta, mas essa falta da paternidade, ela deixa algumas lacunas, né? Mesmo a minha mãe tendo feito de tudo e fez para suprir essa lacuna, mas existia ali, né? E durante muito tempo, na minha infância, mesmo indo na igreja, congregando na igreja, eu não tenho lembranças minhas na infância de frequentar outro lugar. Eu cresci na igreja. Domingo, o crente vai para onde? Pra Pra igreja. igreja. Não Não, tem outro rolê. o passeio do crente O passeio do domingo crente domingo é é ir pra igreja. igreja. Então, Isso assim, aí. eu fico muito grata ao Senhor pela vida da minha mãe. Por quê? Porque ela imprimiu isso na minha mente, na mente dos meus irmãos, desde muito cedo. Ó, tá ruim? Vamos pra igreja. Apertou? Vamos pra igreja. Tá chovendo? Vamos pra igreja. Tá sol? Vamos pra igreja. O lugar do crente não tem outro lugar. Não tem. Mas, ainda assim, desde muito pequenininha, eu lembro de sentir essa lacuna. Mesmo a minha mãe, porque a gente vai tentar acertar, mas a gente Uhum. tentando acertar, a gente vai errar, né? E eu lembro de eu muito pequenininha, assim, lembrar assim, nossa, mas por que que... Aí começa assim, com 5, 6 anos, eu acho que eu começo a ter um entendimento. Poxa, um amiguinho tem pai. Um É. amiguinho tem, né? A gente começa a ir aí começa a tentar se esquivar de algumas festas e tal, mas Principalmente aquela festa do colégio. isso, a festa do colégio que tem que haver, porque nós temos que celebrar os pais têm que ser Uhum. celebrados assim também como as mães, mas assim, parecia que tinha um problema comigo. E Satanás o tempo todo, porque Satanás ele é muito assim, astuto, ele vai jogando É. as flechas naquilo que ele sabe que ele pode te machucar. Aí Satanás jogava suas flechas. Eu lembro muito nova assim, ó. Ah, você é menor. Isso não é pra você. Ó, porque você não tem um pai. Ah, porque você não. Ó, isso te faltou alguma coisa. Então, eu lembro de eu muito nova, eu crescer com um senso de inferioridade muito gritante dentro de mim. Eu sou menor do que a coleguinha da escola, eu sou menor do que talvez os meus primos que tiveram essa figura. E eu fui acreditando nessa mentira que Satanás foi me contando. Porque a gente vai acreditando, assim, Satanás vai contando as suas mentiras, vai mandando seus dardos, e a gente vai criando fortalezas dentro da gente, acreditando que aquilo é real. E fui crescendo, crescendo. E eu lembro na minha adolescência, isso ficou muito, muito mais gritante, né? E ali na minha adolescência, eu conheço o meu primeiro marido. Eu devia ter o meu 18 para 19 anos. Foi meu primeiro namorado, tudo. Uma menina sem o referencial de pai, Uhum. uma menina com a guarda super baixa, um senso de inferioridade muito grande. Eu sempre fui muito bonita. Eu me acho Não, bonita. mas você é Mas linda. eu até era muito mais. Eu penso assim, né? Nossa, na minha adolescência eu era muito mais bonita, né? Mas assim, com senso de inferioridade, assim, ó, eu me achava tudo em mim, eu achava feio. Eu achava que meu cabelo era feio. Eu achava que o meu nariz pequenininho era feio. Eu queria ter um nariz maior, olha isso. Gente, todo Tem gente mundo. que é um nariz menor. Exatamente, todo mundo agora quer um nariz Nariz menor, pequenininho. Eu achava que meu pequenininho. nariz era pequenininho, que meu cabelo não era bom o suficiente, que um senso assim de inferioridade mesmo, assim, gritante, latente, porque eu acreditava nas mentiras que Satanás contava ao meu respeito. Mesmo estando na igreja. Mesmo estando na igreja, porque eu achava que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, entendeu? Não, até porque eu tenho certeza que eu não conhecia Deus da maneira que eu conheço hoje. Eu conhecia algo sua que identidade ainda não estava Não. fixa. Eu conhecia algo que contavam acerca de um Deus. De Uhum. um Deus distante, de um Deus que é bom, mas às vezes ele te Pune. pune. Ele é bom, mas às vezes não. Entendeu? Uhum. Então, assim, eu mesmo dentro da igreja tinha assim, não tinha tanta certeza de que Deus era bom. Sei Sabe? como é que é. Aí ali na minha adolescência ali, eu conheço esse meu primeiro marido e baixa a guarda totalmente, porque depois eu fui entender com muita terapia depois, que a gente que não tem a figura paterna, a gente quer a aprovação de um homem. Então eu queria a A aprovação gente necessita da aprovação de um de uma figura uma masculina. figura masculina para abraçar, para se Isso, para sentir me validar. acolhida. Isso. Exatamente. Então, mesmo eu sendo amada pela minha família e tal, eu me dou de cara com esse relacionamento e, Jaque, eu sabia que aquele relacionamento ia dar ruim. Sabia. Eu ouço uma frase e eu falo assim, meu Deus, eu tenho certeza, essa frase não é minha, eu não sei de quem é, só que eu ouvi a frase.
o divórcio começou no namoro. Você viu os sinais e você ignorou. As Isso é pessoas verdade. dão sinais. As pessoas dão sinais o tempo todo. Só que eu queria tanto estar naquele relacionamento. Foi o primeiro homem que falou assim, oi pra mim, oi. Eu mesmo, ai, alguém me quis. Porque lembra que o diabo ficava soprando o tempo todo assim, ó, você é de segunda categoria. Ó, você não vai, ninguém vai te querer, ó, nem teu pai te Como é quis. que é, Thalita? Primeiro Oi! homem que falou, oi, eu... Porque eu falava assim, ele... Tu acreditou? E eu acreditei, caí no conto. E eu acreditei. Só que no namoro ele dava muitos sinais. Ele não honrava a mãe, ele fazia ignorância a todo mundo. Só que aí eu pensava assim, no namoro, isso no noivado. Ou seja, podia encerrar ali mesmo, cada um pro seu canto, né? Mas eu Aham. pensava assim, não, ele vai mudar. Não, comigo vai ser diferente. Então já abre uma lacuna aqui para te falar, querida, ele não vai mudar. Se ele te faz ignorância no namoro, se ele te faz ignorância no noivado, se ele não honra pai e mãe, ele não vai mudar por você. Não. E quando casar, as coisas vão piorar. Piorar, exatamente. Entendeu? Porque a violência só começa com o verbal, daqui a pouco fica mais, o buraco fica mais embaixo. Ô, Thalita, é bom até você compartilhar essa sua experiência aqui na mesa para as mulheres ouvir, porque eu vejo um número crescente de mulheres buscando ao Senhor e de mulheres também, assim, conhecendo um homem. Não estou dizendo para você não conhecer ninguém, Não, mas é para você mas ter filtro. é para você E ser guiada pelo filtrar Espírito e Santo. ser guiada pelo Espírito Santo, Uhum. principalmente. Não vai ser guiada por podcast, por Aham. Jaqueline, por Thalita, por ninguém. Pelo Espírito Ainda Santo. vou além. Mesmo você sendo guiada pelo Espírito Santo, vale a pena você fazer um jejum, vale a pena você orar e fazer um propósito para ver se é aquilo ali mesmo Pedir que a você... direção de pessoas mais velhas. Exatamente. Eu costumo dizer assim, que às vezes as pessoas falam assim, né? Ai, tá, comecei a namorar um rapaz e tal, aí, mas a minha família não gosta dele. Irmã, isso é uma É sirene. um, é um sinal, é como se fosse bombeiro chegando para apagar um Porque como que incêndio. o cara é legal e ela é legal e ninguém da tua família gosta dele? Uhum. Não é possível que um amigo teu... Não... Isso é um alerta, assim, gigante. Então, corre enquanto é tempo. Não, e detalhes, as mulheres estão buscando mais ao Senhor. A gente pode se basear pelo último batismo da igreja, que a quantidade de mulheres está sendo maior do que a quantidade dos homens. E assim, a Aí mulher as tá mulheres estão buscando... crescendo espiritualmente. Exatamente. E se achando a salvadora Não. dos homens. E o salvador dele Cara, é Jesus. não, E ele não. precisa ser sensível ao Espírito Santo. Exatamente. Não existe, minha irmã, deixa eu te contar um segredo. Não existe salvação pro amiguinho. O que existe é Jesus Cristo, único e É. suficiente Salvador. Ah, mas eu posso mudar ele? Cara, assim, poder até pode, Mas mas são a casos raros, né? probabilidade é Exato. muito difícil. E às vezes você vai ficar um 10, caso 20 anos lutando por um isolado. casamento Às vezes você vai pesadérrimo. orar, você É. vai jejuar, você vai lutar aquilo ali anos e você vai se anular enquanto a vida do irmãozinho vai seguir. Não, então a Mas gente tem que aí, tomar muito cuidado. exatamente, tem que ter o cuidado, tem que ter a escuta, tem que ter o jejum, tem que ter a oração. Ah, você tá ficando maluca? Não, minha irmã, nunca tive Seja tão guiado pelo sã. Espírito Santo. Eu nunca tive tão sã em toda a minha vida. É, a minha pastora fala que um dos grandes problemas da igreja no Brasil é não ser guiado pelo Espírito Santo. Uhum. As pessoas não manifestam o fruto do Espírito, não são guiadas pelo Espírito Santo, não têm discernimento para ouvir a voz do Espírito Santo. Então, a gente tem que exercitar isso. Espírito Santo, é para eu comer isso? Espírito Santo, é para eu fazer isso? É para eu ir nesse programa? É para ir nesse lugar? É para vestir essa Exatamente. roupa? Isso aqui me cabe? Isso aqui combina comigo? Com aquilo que o Senhor quer que eu reflita para a tua glória? Então, é ser guiada pelo Espírito Exatamente. Santo. Mas eu ali, uma menina, porque eu Uhum. tinha 18 anos, mas eu tinha a cabeça de uma menina de 15. Imagina, criada dentro de casa, nunca. Eu tinha uma menina caindo ali numa armadilha, né? Mas por quê? Viu os sinais e ignorou. Eu deixo isso bem claro, né? Não vamos culpar Deus e tal, não. Porque a maioria das vezes também a gente fala assim, porque Deus não sei o que. Não, irmão, você também fez por onde? Às vezes, Não. e detalhe,
tem uma galera que crente, mas que não é madura. Isso. Muitas das vezes, meu irmão, sinto lhe informar, Deus não tem nada a ver com teus B.O., não. Ele vai tu te tá se socorrer, enfiando ele nos vai te B.O.. ajudar, mas, porém, 90% dos casos que eu vejo, Deus não tem nada a ver com isso. Às vezes a pessoa se enfiou naquele erro, né? Exatamente. Ela tem a direção. Ah, não, mas eu vou ali porque é um Deus de amor, ele vai me resgatar. Cara, você vai colher as consequências Ele- das suas escolhas. Exato. Ele tá o tempo todo recalculando rota. Uhum. Mas você vai colher frutos daquelas ações. É É. óbvio, é lei de plantar e colher, não tem como. Não tem como. Eu, com 18 anos, me caso, e 18 para 19, e começa ali 8 anos de um verdadeiro inferno na Terra. Sério, Um homem Thalita? abusivo, um homem violento, um homem que não honrava a família, um homem que saía à noite e não sabia se ia voltar. E detalhe, já, um homem que se dizia pastor. Ah, não. Peraí, deixa eu beber um pouquinho d'água. Vamos beber água. Bebe água, que agora o papo ficou muito interessante. Me conta Aí eu quero isso, falar Thalita. para quem está nos ouvindo. Claro. Não é porque tá na igreja, não é porque é presbítero, não é porque é pastor, não é porque é bispo, porque é semideus que gira no manto, que revela teu CPF tua vida inteira, que é guiado pelo Espírito Santo. Não se convença pelos dons, porque o dom quem dá é Deus. O cristão tem que dar fruto. O cristão maduro, ele tem que dar fruto. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Se não tem fruto, corre. E eu caí nessa armadilha. Exatamente nessa armadilha. E foram 8 anos. Casado com um homem que se dizia pastor, mas era uma coisa na igreja, uma coisa dentro de casa. E eu ficava ali naquele... Eu, com 6 meses de casado, eu já sabia que ele não valia nada, porque eu vi que ele era um personagem. Era um personagem na igreja, um personagem dentro de casa. Mas eu ali, muito nova, achava assim, não, Deus vai mudar. Aquela oração, né? É. Não, Deus vai fazer. Não, Deus vai restaurar. Não, Deus vai mudar. Nossa, o testemunho vai ser lindo. Sabe? Nossa, o testemunho vai ser lindo. Não. Eu orava com a gravata dele. Eu subi um monte com a gravata dele. Olha, tem que orar pelo pastor. Fazer jejum pelo pastor. Fazer campanha pelo pastor. Misericórdia. Vai Deus muda. E eu vivia, assim, uma mentira dentro de mim, assim, porque eu morria de ver. Eu não contei isso pra ninguém. A minha família foi saber das coisas que ele fazia, das coisas que ele aprontava, depois que eu me separei, porque eu tinha tanta vergonha de falar. Eu me calei naquele mundinho ali e eu fingia, eu mentia tudo. Eu começava a mentir pra fechar os pontos que ele dava solto. Não, ó, não, hoje ele tá chegando já, são 11 horas da noite, eu tô sozinha em casa, não, ele já tá chegando. Até que quando o início, nesse turbilhão todo, vem o Tito, né? O meu filho. E com ele, o Tito nasce prematuro. O Tito nasce de 7 para 8 meses, pesando 1,140 kg, fica 43 dias na UTI. Uma luta com o Tito, assim, um verdadeiro, assim, deserto, assim, sabe? Mas o Senhor restaura, ele ganha os pesos, ele fica na UTI. O Tito é um milagre vivo, um milagre do Senhor, né? O Senhor me deu um milagre. O Tito já nasceu lutando pela vida, né? E aí, quando eu tô para me separar, Tito tem 1 ano e 2 meses, já tinha saído da UTI, já tinha passado aquilo tudo. E eu pensava assim, não, um filho, ele vai mudar. Vai mudar. Ele não mudou por mim, mas por um filho ele vai mudar. E não. As coisas só pioravam. As noites só se tornavam mais recorrentes. Thalita. E eu sozinha dentro de casa, com uma criança de um aninho, quase 1 aninho, e tentando segurar as pontas e tentando esconder para a família, para ninguém ver, para minha mãe não perceber, para o meu irmão não perceber, para todo mundo não perceber que o negócio estava desabando e a casa desabando, assim. E na igreja, Thalita, como que era esse processo? Na igreja, na igreja estava tudo bem. Eu me calava, eu ia pro culto, assistia pro culto, e ele fazia a performance dele. A Nossa. performance dele aos domingos. Aí, nesse íntere, eu não queria nem mais ir para a igreja. Porque, imagina, você ir para a igreja e viver uma mentira. Você vai vivendo um personagem durante muito tempo, daqui a pouco você não aguenta mais. Aí, nesse íntere também, eu não culpo Deus hoje, mas nesse íntere eu começo a culpar Deus. Isso que eu ia te perguntar agora. Quando eu tô no olho do furacão, Como eu que começo. ficou a sua relação com Deus Eu começo a quando culpar você estava Deus. no olho do furacão? Porque eu falo assim, Bebê prematuro, um casamento falido e tendo Falido. que manter uma uma pose aparência...
A de que tá tudo esposa do certo. pastor na igreja. Exato, exato. E eu tinha raiva de Deus. Eu cheguei a ter raiva de Deus. Porque aí eu não entendi a minha verdadeira paternidade em Deus. E eu falava assim: você não me deu um pai, você não me deu um marido decente, e você não deu um pai decente pro meu filho. Você não é bom. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Que Deus não era bom. Ou que ele não gostava de mim. Que ele era bom pro outro. Aí eu pensava assim, não, você é bom pro outro. Eu acreditava nos milagres da Bíblia, eu acreditava que ele abriu o mar, eu acreditava que da multiplicação e tal, mas eu falava assim, ele faz na vida do outro. Na minha vida ele não faz. Porque ele não quis me abençoar, ele não quis me amar, ele não quis me cuidar, ele faltou quando eu mais precisava. Nossa. Aí nesse reboliço todo, eu decido botar um ponto final nessa relação, né? Vou pra casa da minha mãe, volto pra casa da minha mãe, eu ali em pedaços, né? Volto pra casa da minha mãe com um filho de 1 ano e 2 meses pra tentar reiniciar a minha história, mas assim, em pedaços. Eu imagino. Chegando na casa da minha mãe fala assim, você vai fazer o seminário. Minha mãe me matriculou. Minha mãe liga pra Débora e fala assim, tem vaga pra minha filha? Não, ela precisa para esse semestre agora, não pode esperar até o final do ano, não. Eu lembro que eu comecei no meio do ano. Isso tem quanto tempo? Isso... Nossa, isso faz muito tempo. Faz que eu sou formada no seminário, já vai fazer uns 5 anos. Eu acho que isso deve fazer uns 8 anos. Uns 8 anos. Uns 8 anos, né? 7 anos. Uns 7 anos. Isso mesmo. Ali é que você começou a entender, começou a estudar. Aí, como eu cheguei ali na casa da minha mãe, não tinha nada pra fazer, né? Tô quebrada, divorciada, com o filho debaixo do braço, não sei o que fazer da minha vida. Vamos falar pra esse negócio de seminário aí. Vamos ver lá, vamos ver qual é. Basta aí pra ver qual é. Vamos ver qual é, já tô aqui, não tô fazendo nada, né? Já vim. Aí vou. E Jaqueline, eu vou te ser sincera, assim, não é jargão. Foram os melhores 2 anos da minha vida até então. Aí, por que eu amo tanto a palavra de Deus? Porque eu vi o que ela fez em mim. Aí, aquela Thalita quebrada, aquela Thalita que se achava menor do que todo mundo, porque ela era menor do que todo mundo. Eu pensava assim, eu sou a mais feia, eu sou a que não tem pai, eu sou a pequena, eu sou a inválida. Eu me achava assim. Nossa, Satanás Thalita! tacava essas setas e eu criei aquilo como uma verdade. Aquilo se tornou uma fortaleza dentro de mim. Aquilo se tornou a minha verdade. Só que aquilo era mentira. Aí, quando eu entro no seminário, que eu dou de cara com aula Fundamentos da Fé. Eu pensei assim, eu acho que eu não era crente, não. Primeira coisa que eu falei assim, cara, não me apresentaram esse Deus. Uhum. Aí, a próxima aula, justiça de Deus. O quê? Eu sou justiça? Eu sou justificado? Eu sou santo? Nossa, eu sou sacerdote hoje. Sou sacerdote, eu tenho um sumo sacerdote à direita do Pai que intercede por mim. E Nossa, aquelas verdades foram borbulhando assim. Eu voltava assim do seminário assim, fervendo, sabe? Meu Deus, eu voltava em Niterói na época, eu voltava aquela ponte Rio-Niterói ali para voltar para Nova Iguaçu. Eu voltava assim nas nuvens, uau! Meu Deus, eu comia aquela palavra, porque eu falava assim, cara, sabe uma terra seca que você bota 2 gotinhas de água e a água vai crescendo? Quando, por exemplo, assim, a matéria que mais me jogou contra a parede, Contra as nossas verdades. isso, igual largatixa. Pá! Estirada. Exatamente. Foi Aliança de Sangue e Uau. Caráter de Deus. O caráter de Deus. Quando eu estudei Caráter de Deus com o professor Luiz Imani, eu falei assim, meu Deus, que é isso? Aí você vê, quando você estuda sobre o caráter de Deus, te abre um leque, assim, que você começa a pensar em coisas, fala, não, cara, eu que errei nisso e não posso culpar Pelo Deus. contrário, Deus está sempre o tempo Sempre todo ali, recalculando a sua exatamente, rota. Deus está o tempo tendo, Porque Ele é bom. Exatamente. Quando você entende que Ele é bom e que bondade é o que flui dele não há sombra de variação. Não tem sombra de dúvida. Não tem um resquício de maldade. Aí você para de botar a culpa E do tudo próprio que ruim de que Deus. aconteceu na sua vida foi o diabo. Nada foi Deus te pesando a mão, te testando, nada. Tudo que aconteceu de ruim foi o diabo e a tentativa de Satanás de parar com os planos do Senhor. Né? Eu é que sei quais são os planos que tem ao vosso respeito, diz o Senhor, que diz lá em Jeremias. Pensamentos e planos de bem, exatamente. Né? Não de mal. Então, os planos do Senhor a nosso respeito são sempre bons.
E tudo que é o contrário disso é do Satanás. Não aceite isso. Não, Né? eu não aceito. E detalhe, tem irmã que chega pra mim e me entrega algo, eu falo, eu não recebo isso não, tá? Ai, você é Mas igualzinha a mesmo mim, assim, eu falei, eu não maravilhosa. recebo Jaque, não. maravilhosa, bate aqui. Olha, uma vez eu estava sentada na igreja, O meu virada pastor pra fala assim, se é frente. bom, você recebe. Se é mal, você Não. tchum. Aí eu sentadinha lá, bonitinha, uma irmã do lado, não estava se sentindo bem. Aí eu comecei a orar por ela, orei. Uma irmã atrás me cutucou, aí falou assim: eu tenho algo de Deus para te entregar. Aí eu falei: ai, vamos esperar terminar o culto? Aí virei Perfeito. para Até porque Deus não é Deus de frente. confusão. É, No meio do culto, tá todo mundo não. falando, não. Aí eu falei assim: Senhor, o senhor sabe, né, que eu não recebo nada, que o senhor já não tenha falado comigo. Porque as pessoas não entendem o que é o sacerdócio na nova aliança. Somos todos sacerdotes. Antigamente, Exatamente. na antiga aliança, tinha um sacerdote, ele vinha, falava, era a voz de Deus. Hoje, na nova aliança, nós temos um Nada sumo disso. sacerdote, Jesus, Isso né? aí. Segundo a ordem de Melquisedeque, né? O nosso eterno sumo sacerdote. Exatamente. É o Né? A nosso aliança para perfeita. sempre. E nós somos todos sacerdotes. Então, você é uma filha de Deus guiada pelo Espírito Santo. Se Deus vai te entregar uma palavra para uma irmã, você tem o mesmo Espírito Santo habitando dentro de você, certo? Então, ele já vai gerar essa fagulha dentro de você. A palavra profética, ela vai confirmar algo que o Senhor já vem trazendo dentro de você. Exatamente. O que ele já falou comigo. Como que ele vai te pegar de surpresa assim? Não. Jaque. Aí ela orou, falou, falou assim, amém. Aí, mas teve uma outra também que entregou algo, não sei o que eu falei. Nossa, que loucura é essa? Eu falei, irmã, desculpa, eu não recebi isso não. Mas por que ela me entregou isso? Na época, eu tava com uma blusa que eu tenho tatuagem no corpo. Eu tenho uma tatuagem nas costas gigantesca. E ela usou completamente a carne. Porque eu tava vivendo num processo de luto e ela falou completamente ao contrário. Não. Porque as pessoas não têm ideia que até Satanás fala. Não, exato. O tempo todo. Se você não estiver ligada com o Espírito Santo, ele vai falar para alguém. Essa palavra é para mim? Exatamente. Mas quando eu sei que não é para mim, Thalita, eu falo, recebe. eu não recebo isso não. Não, e a gente tem que... E isso não é falta de respeito. Não é nem falta nada. de respeito. Eu entendo, eu acredito no ministério profético. Eu respeito o seu ministério, mas olha, irmã, para mim não testificou. Então eu vou orar ao Senhor e vamos ver o que o Senhor vai falar comigo. Mas comigo não falou. Da mesma forma que já foi entregue algo na minha vida. E testificar. E eu testifiquei, irmã Marlúcia. Um beijo, a senhora sabe legal. que eu te amo. A irmã Marlúcia me entregou algo, eu falei, eu não recebo isso não. Quando aconteceu exatamente o que a irmã Marlúcia falou, na mesma hora, igual uma cachorrinha que causa mudança, eu liguei para ela, eu falei, irmã Marlúcia, a senhora me perdoe, tô aqui lhe dizendo, me perdoe, me desculpa, chorei, me debulhei em lágrimas, sequei. Ela, minha filha, tá tudo bem. Porque ela é verdadeiramente uma mulher de Deus, tá vendo? Foi ela guiada falou, minha Senhor. filha, tá tudo bem. Porque também, a gente tem que entender isso também. Quando o Senhor me dá uma palavra, eu chego com muito temor. Eu comecei a fluir nos dons do Espírito, foi numa aula do seminário também. Então, assim, eu fui com muito temor. Olha, o Senhor me disse isso, isso e isso. Faz algum sentido para você? Nossa, Thalita, primeira vez que eu fluí em profecia, Thalita, ontem foi a palavra que eu estava conversando com Deus em oração, parece que estava lá no meu quarto. Isso não é legal? Isso também não testifica? Caramba, eu estou ouvindo Thalita, o Espírito Santo. eu estou sendo guiada pelo Espírito Santo. E vou te falar uma coisa, quer ver algo assim que me deixa com muito temor? É quando o pastor ora, pega o irmão do seu lado, ora por ele. Ai, meu Deus do céu, por quê? E toda E os pastores amam fazer isso. Ama fazer isso. Olha, aí um exemplo, ontem o pastor falou assim, pegue na mão da sua irmã do lado e ore por ela. Aí pergunte para que ela quer orar. Era minha amiga do meu lado, falou assim... Você, ufa, que bom, eu conheço. Aí quando eu fui para orar por ela, o Espírito Santo falou assim, não, você não vai orar por ela, você vai orar pelo marido dela. Mas como assim? Vai orar pelo marido dela. Orei. E no final eu falei, amiga, eu não orei por você não. Ela, mas como assim? Eu falei, eu orei pelo seu marido. Ela, tá bom. Enfim, o marido dela tá com um processo difícil, mas eu falei para ela, eu falei, não orei por você, eu orei pelo seu marido. O Espírito Santo me deu uma direção para orar por ele, nem por você. Ela, poxa, mas eu falei, desculpa. Eu obedeci, resolve aí. Mas esse negócio de, orar pelo irmão, não tem que... Gente, que muitas das vezes aconteceu, Thalita, de assim, como eu vim do espiritismo,
assim que eu fui para a igreja, eu me batizei, eu tive muita dificuldade de discernir qual era a voz que eu estava escutando. Sim, a gente precisa Eu fiz estar. 2 gabinetes para tentar entender sobre isso, porque não é fácil de início. Imagina, nova convertida, Sim, vem do espiritismo de anos. Até para você perceber e entender como o Espírito Santo falava com você. Exatamente. Você E foi uma muito ve sábia até, porque não, eu vou começar a falar aqui um monte de Não, eu besteira não aqui, não. Perfeito. negativo, eu não falava nada. Thalita, eu não Exato. falava nada. Até que um dia o pastor fez isso. "Ah, você vai orar pela irmã do mas tem que ser uma irmã que você não conheça". Aí eu: "Meu Mas Deus do depois. céu". Aí eu fui, peguei na mão de uma irmã, comecei a orar e o Espírito Santo fala para ela que eu sou com ela, fala para ela que eu sou com ela. Eu não vou falar nada. Fala para ela que eu não falei, porque eu estava com muito medo. Muito, 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 muito medo. Eu não sabia o que estava realmente acontecendo. Eu não conhecia a irmã, nunca tinha visto. Orei, tá bom. Ela pediu para orar pelo casamento. Passou, Thalita. Daqui a pouco acabou o culto e tal. Quando eu tô saindo da igreja do Espírito Santo, você não vai falar. Ai, tá bom. Voltei É, tudo. porque quando o Espírito Santo fala, você fala. E quando ele cala, você cala. Isso, aí eu voltei Então, quando você fala, quando tem que falar, tem que procurando a falar. irmã na igreja, procurando. Eu falei: "Irmã, você me perdoa, mas o Espírito Santo disse isso, isso e E isso". super fez sentido para ela, Ela né? começou a chorar, na minha cabeça, eu falei Uau. besteira, o que que eu fiz? Ela: eu pedi tanto a Deus para usar alguém para falar comigo". Olha Eu que falei: "Olha, eu legal. não te entreguei na hora porque eu fiquei com medo, tá? Eu sou nova convertida, eu Ai, que fiquei com legal. medo, você me Então, isso perdoa". é o temor que o Espírito Exatamente, Santo eu fiquei coloca com na gente. medo. Cara, eu quero ter o temor para verdadeiramente ser boca de Deus. E não falar aquilo que é a minha Exatamente. alma e que minha carne, Não, tá? pela Exato. minha alma não, pela minha alma, Deus me livre de mim mesma. É Não, não verdade. consigo. E Thalita, quando você rompeu, voltando lá, quando rompeu, você se divorciou, foi para casa da sua mãe, e na igreja, como que ficou isso? Ele continuou a vida dele como Como pastor, pastor, é. ninguém foi até você para procurar saber o que estava acontecendo, Não, nada? não. A antiga denominação, não. Ninguém te acolheu em Não, absolutamente não. E nada? por isso até que fiquei com raiva de Deus justamente por isso. Nossa. Ninguém foi atrás, ninguém foi saber, ninguém foi me perguntar se eu estava precisando É de como alguma se a mulher coisa. fosse invalidada, né? Isso, exato, exato. Por isso até que eu fiquei com muita raiva de Deus por causa disso. Só que aí, Nossa. por isso que eu digo, foi proposital a minha mãe ter me colocado logo no seminário, porque todas aquelas mentiras que Satanás estava. Que aí era mais uma mentira que Satanás soprava na minha mente. Tá vendo aí? Tá vendo que você não é importante mesmo? Que ninguém nem te deu um telefonema? Não quiseram nem que acreditar? Eu também não sei qual foi a mentira que contou e possa ter contado lá do outro lado, né? Mas, assim, foram uma das coisas que também me deixaram muito triste. Só que, ao mesmo tempo, eu cheguei numa igreja que me amou tanto, que me cuidou Que a outra tanto, já não fazia mais nem que me sentido eu celebrou pensar. tanto, que eu ficava tão feliz de ir aos sábados passar o dia inteiro lá estudando a palavra de Deus, e domingo eu contava as horas para ir, e eu contava as horas para chegar na igreja, eu contava as horas para chegar o dia do GC. Eu fiquei tão feliz nessa nova estação, e por estar conhecendo a Deus, um Deus que talvez nunca eu tinha conhecido, né? E ter intimidade com esse Deus. E eu lembro que uma vez no meu quarto, porque foi o período do seminário, esses 2 anos, foi o período que eu mais busquei a Deus no meu quarto. Mais busquei a Deus assim de madrugada, fui ler a palavra e botava o fone de ouvido e ia mergulhar em Deus. E eu lembro que uma vez dentro do meu quarto o Senhor falou comigo assim: Thalita, você não me conhece. Você me conhece de ouvir falar. Porque o crente desde pequenininha e eu ainda com aquele sentimento assim, né? Com raiva de Deus. Você me conhece de ouvir falar. Eu quero me revelar a você como um pai. Quando ele falou pai, eu falei, não, você não é pai. Porque você foi pai para outros, né? E ali eu me debulhei em lágrimas, com aquele louvor da Ana Paula Valadão. Pai, estou aqui. E aquela noite, eu fui sarada da minha paternidade. Naquela noite eu ouvi assim, um clique. Sabe quando tem um clique assim? Algo mudou? E aquela lacuna que havia dentro de mim, eu entendi que eu tinha um pai. Sempre quando vinha na minha mente pai, eu pensava abandono, fracasso, ausência. Hoje, quando vem na minha mente pai, eu lembro Abba. Eu lembro da música. Eu tenho um pai.
Eu tenho um pai que cuida de mim. Eu tenho um pai que cuidou de mim. Eu tenho um pai que não fez as coisas ruins que aconteceram na minha vida, mas que, pelo contrário, ele estava sempre transformando as situações adversas em bênção. Todo plano que Satanás queria fazer na minha vida, ele estava sempre contornando e me levando para os caminhos dele e para os pastos verdejantes, que é isso que ele tem pra gente. E ele se revela para mim como pai. E aí, ó, começou a mudança da Thalita. Não é engraçado que as pessoas acham isso que é irrelevante, mas não. Não. Quando você Não. começa a caminhar em Cristo, tudo ao seu redor começa a se transformar. Você já não se sente bem com algumas amizades. A gente não se sente o bem Senhor vai com alguns ambientes. A gente não isso se não é mais sente para mim. Exatamente, a gente acaba E o não Espírito se Santo? desfazendo, mas a gente se vê Não, obrigada a não. sentar em outras mesas. Não, o Espírito Santo ele vai sempre docilmente te conduzir assim, ó, filha, isso não é mais para você. Exatamente. Filha, eu tinha, por causa do sentimento de inferioridade, eu tinha, assim, uma inveja muito, assim, se você tivesse um brinco, um cordão, eu falei assim, tá vendo? A Jaque tem esse brinco, eu não tenho. Um sentimento de inveja, uma coisa assim, só o Senhor para tratar isso em mim. Só o Senhor. E eu falava assim, gente, isso não é normal. E o Senhor falava assim, Thalita, eu posso transformar e posso preencher todas as lacunas que deixarem em você. Mas você precisa decidir confiar que eu sou bom. Aí o caráter de Deus, aí a aula de caráter de Deus vai te mostrar, ó, eu sou bom. Eu tô cuidando de você. Eu tô te trazendo no colo. Ó, faltou até aqui, mas aqui não vai faltar. Aqui não vai faltar, exatamente. Ó, eu estou cuidando. Eu tive uma fase assim também, Thalita, muito conturbada, que eu cheguei a me questionar algumas coisas. Sim, a gente se questiona. Por exemplo, na minha 6ª cirurgia de intestino, quando eu estava no leito, por um segundo eu tive raiva. Aí quando eu lembrei de tudo que eu já tinha passado na minha vida toda, que o Senhor estava até exatamente, eu falei assim, Deus, seja feita a sua vontade. Uhum. Eu já estou salva. É isso. Eu falei, eu não queria ficar com a bolsa de colostomia, como eu te contei. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que algo ia acontecer. Isso é confiar no amor dele, porque isso é confiar na graça. É no Exatamente. favor imerecido, porque o favor é imerecido, porque o amor dele é incondicional. Ó, eu não entendo, eu não vejo, mas eu confio no teu amor. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, assim, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Foi o que eu fiz, eu fui com medo, literalmente. É quando você se vê vulnerável a tudo. Eu tava deitada numa maca gelada. E aí você aprende a confiar. Num nível que talvez você nunca confiaria. Exatamente. Eu tava deitada numa maca, sem saber o que ia acontecer. Com 3 médicos aqui, com 3 aqui, anestesista. E eu falava assim, falando com o médico, falando. Do nada eu falei assim, tá, me apaga logo que tudo vai ficar bem. Exato. Tudo vai ficar bem, mas com medo. Declarei, falei que a bolsa não combinava comigo, que eu não ia ficar. Mas só eu sei o momento que eu tive medo. Tive medo não, tive pânico. Nossa. E eu não contei pra ninguém. Eu já estava na igreja, já tinha fazendo revaiar, já tinha me batizado. Tipo assim, opa, tô blindada, nada vai me acontecer, eu sou a 4ª pessoa da Trindade, porque agora eu sou crente. Não, minha irmã, o crente também passa por atribulações. A diferença é que Deus vai passar com a gente. Exatamente. E também que o deserto, ele é lugar de passagem, ele não é permanência. Não é permanência. Então, você pode passar, ainda que eu passe pelo Vale da Sombra da Morte. O Vale da Sombra da Morte não é o nosso lugar de habitação, não é pra gente arrumar tenda ali. O Vale da Sombra da Morte pode ser passagem, mas ainda que eu passe pelo Vale da Sombra da Morte, eu não temerei mal algum, porque ele está comigo. Exatamente. Então, a confiança de saber que ele estava comigo naquele momento de tanta dor, dentro da casa da minha mãe, e sem saber como é que seria o futuro do meu filho, porque Satanás sempre me bombardeava com suas mentiras, seus dardos inflamáveis, né? E falava assim, ó, o tá que vendo? ele mais tem é dardos. Mais tem é dardo, né? Depois eu ensino aí o que eu uso, né? Pra não dar brecha pra ele, né? E eu lembro que ali na casa da minha mãe, eu pensava assim, como é que vai ser o futuro do meu filho? Porque ele jogava os dardos assim, ó, você estragou a sua vida, mas também estragou a vida do seu filho. Só que o tempo todo Deus estava falando assim, eu estou escrevendo coisa nova. Eis que estou fazendo coisa nova. O tempo todo o Senhor fala assim, eu tô fazendo uma coisa nova. Tá chegando uma nova estação. Só que eu não conseguia ver naquele momento ali, no momento do deserto,
A gente Você não não consegue ver consegue. Você nada. está passando pelo vale da sombra da olha morte. assim, Você eu falo, consegue ver Deus, como? Você consegue ver a próxima estação? Você não consegue. Eu lembro que uma vez eu voltei de uma aula de vida de louvor e a professora falou algo que, nossa, me marcou muito. A fé é dançar a música do futuro sem nem sequer ouvi-la. É isso. Aí eu falei assim, uau, é isso é fé, porque Deus chama as coisas que não são como se já fossem, né? O mundo vai chamar o crente de positivista, mas deixa eu Mas te não falar, é. isso é fé. Isso é fé. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Então, assim, igual a gente falou aqui no início, vista-se do seu futuro. Se Deus te prometeu que você vai ser advogada, vista-se como uma advogada. Não, eu sempre. Gente, olha só, vamos lá, Não, isso é aproveitando a coisa, né? oportunidade. Eu sempre Ande gostei bonita. de Ande andar bonita. bonita. Eu sempre falei o seguinte, Perfeito. ó, se eu comprar uma peça de roupa hoje mesmo eu já arrumo Já um usa. café, Mãozinha porque minha. no dia que eu for para viver com o pai, não vem essa não de, tem um negócio novo, minha irmã, lamento. Lá Minhas em casa não vai ter primas, nada novo. minhas irmãs, minhas amigas, não vai ter nada novo, vai estar tudo usado. É E eu vou para a isso. glória bonita. Porque Vou, exatamente. Porque Não espero, a não. gente tem que viver. A pastora Helena Raquel fez uma pregação e eu peguei isso pra mim. Vista-se do seu futuro. Você quer. Deus te deu uma palavra, você vai fazer negócios internacionais. Cadê o inglês? Vai fazer o inglês. Isso aí. Cadê o passaporte? Cadê o passaporte? Cadê? Isso aí. Deus te falou que você vai ser um pregador da palavra de Deus. Cadê? Já começou a teologia? Isso Já aí. começou a fazer os esboços? Já começou a se vestir de maneira que um pregador se veste? Exatamente. Começou? Já começou a falar como o pregador fala? Não só, talvez, o jargão, o crentez fluente, mas a ser dirigido pelo Espírito Santo? Então, assim... A luta é diária, né, Thalita? Perfeito. A luta é diária, que Satanás o tempo todo, ele faz questão de te lembrar do seu passado. Sim. Ele faz questão de botar pessoas que não Aham. acreditam no seu projeto. Nossa, Jaqueline mudou. Nossa, Jaqueline agora Ela tá tá te achando, maluca. né? Ai, Jaqueline agora... Minha irmã, Só eu fala não disso. me acho, não. Eu sou. Eu sou. Eu sou justiça de Deus, eu sou filha do papai, Exatamente, eu eu sou sou filha favorecida, amada. sou altamente Esquece. favorecida, beneficiada pelo Esquece, meu não tô nem pai. aí. Eu sou Ô, Thalita, mesmo. e como é que foi o período da separação até o novo casamento? Aí, passei pelo o período do seminário, né? Tive Uhum. muitas experiências com Deus, assim. Era como se Deus estivesse me dando vislumbre da próxima estação, né? Até tive esse episódio na aula da vida do louvor, que eu cheguei em casa, aí a professora falou essa frase, né? A fé é dançar a música do futuro sem sequer ouvir essa música, né? Eu cheguei na cozinha de casa, depois do almoço, tava arrumando ali a cozinha e o Senhor falou assim comigo, dança comigo. Aí eu falei assim, ai meu Deus, tô ficando maluca, né? Porque a fé é meio maluca, né? Mas aí eu tô aqui sozinha dentro de casa, né? Ninguém tá vendo. Thalita, engraçado, assim, por exemplo, às vezes eu tô pensando em alguma coisa, eu acho que eu tô ficando meio doida, aí eu vou lavar a louça. A mesma situação que eu tava pensando enquanto eu tava forrando a cama, quando eu vou pra louça, parece que se intensifica. Quando o Senhor começa a falar com a gente. Exatamente. Gente, nunca foi tão satisfatório lavar a louça. Arrumar. Eu sempre gostei de arrumar. Eu não gosto muito de cozinhar, tá? Mas assim, o lavar a louça, o cuidar da casa, às vezes você acha que é coisa da sua cabeça. Aí eu dou um tempo, vou lá, anoto. O mundo moderno hoje, a gente perdeu o valor do ordinário. A gente só quer fazer coisas extraordinárias. Não. Coisas bonitas de ser vistas, mas a gente esqueceu que o poder do ordinário, de você limpar uma casa, de que Deus pode te ministrar enquanto você limpa a cozinha, enquanto você lava a louça, que Deus pode te ministrar enquanto você lava a louça, que você pode servir na sua casa, assim como você serve na igreja, você pode servir, dar o seu melhor, né? Jesus, ele foi durante ali o seu período, durante 30 anos, ele auxiliou no servir do pai dele terreno, né? José. Então você imagina, Jesus podia falar assim, não, eu sou o salvador do mundo, eu vou mexer com madeira? Eu vou mexer em carpintaria? Não vou. Eu vou salvar o mundo, dá licença? Não. Jesus não se poupou do ordinário. E às vezes a gente quer burlar assim o ordinário, né? Eu não tô fazendo uma coisa grande. Gente, que coisa maior do que gerar filhos para a próxima estação? Para a próxima geração? Eu vejo uma galera assim, porque eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser líder. Gente, vocês têm noção do que é liderar dentro da sua casa? O quanto é assim... não tá me fugindo a palavra, mas o quanto de responsabilidade você tem
que ter ao Sim. cuidar do outro. Sim, com certeza. Sinceramente, O ministério não é uma Thalita, brincadeira. eu não, assim, eu não vou falar que eu não quero, porque quem sou eu para falar que eu não quero? Eu não me vejo fazendo esse tipo de serviço. Eu Uhum, não me vejo liderando nada, eu uhum. não É uma me vejo responsabilidade grande. pastoreando nada, pelo Uhum. contrário, eu me vejo e já quero fazer um projeto para mulheres em vulnerabilidade. Legal. Agora, eu sentar, fazer gabinete, liderar. Gente, o ser humano é muito complicado. Só que você vai ser a pastora dessas mulheres, né? Você já Tudo tá sabendo, é né? diferente, completamente Uhum. diferente do que você ter aquela responsabilidade, assim, de abraçar, de colher. Porque Uhum. vamos lá, vamos É dar uma responsabilidade muito é uma grande, sim, responsabilidade muito sim. E grande. por isso a gente tem que fazer com zelo Uhum, e sendo guiado pelo Espírito cuidado, Santo. Porque a gente exatamente. não vai conseguir fazer nada Nada. da obra de Deus se não for guiada pelo Espírito Santo. Manifestar o fruto do Espírito, manifestar os dons do Espírito. Então, por isso que a gente tem que ser muito guiado pelo Espírito Santo. Então, se o Senhor falou vá, vá. E se o Senhor falou não vá, não vá. Não vai. E detalhe, quando você tem um projeto, Thalita, se eu estiver errada, você me corrige, Não. tá? A gente está caminhando junto nesse momento. Quando você tem um projeto que você declara, quando você profetiza, quando você ora, quanto mais direção você tem, Satanás entra o tempo todo com os dardos, Na mente. dificultando, Na e não sei o mente. quê, aí Não, e primeiro impulsiona. ele quer te matar aqui na mente, né? É o campo de Exatamente. batalha da mente, né? A Joyce Meyer vai falar. É. É o campo de batalha da mente. Jaqueline, você tá inventando coisa, né? É, Jaqueline, tu tem tanta coisa pra fazer, tu vai se envolver com mulher, com projeto. Pelo amor de Deus. exatamente. Ele vai jogando. Você. Mas Tá, aí você- depois. Você acha que você é capaz Exatamente. de pregar pra essas meninas? Você acha que ele te chamou mesmo? Não é coisa da sua cabeça, não? Mas deixa eu te contar, agora que eu lembrei uma coisa aqui, olha, essa câmera aqui, Miguel, essa aqui, né? Há 10 não, eu tô com 48. Uhum. Há mais ou menos 15 para 16 anos atrás, eu estudei numa ONG, Casa do Mestre, que fica na Praça Seca. O presidente dessa ONG se chama Raimundo Gomes. Ele falou para mim: você vai cuidar de mulheres em vulnerabilidade. Ai, Eu que legal. ri. Eu falei para ele: você tá maluco? Fez igual Sara, né? Sara, Eu que o falei, anjo "Você tá-" chegou. Exatamente, eu falei: você tá maluco? Eu quero viajar, eu quero conhecer Nova York. Eu quero viver a minha vida. Exatamente. Eu falei isso pro Raimundo. Mas E aí- hoje, quem tá aí- me ajudando com o projeto? Ele. Mas aí o próprio Espírito Santo vai colocando no seu coração o amor por essas vidas, por essas meninas, por essas famílias. Porque imagina, Jaque, a bomba atômica que isso vai ser no mundo espiritual. Olha, Daqui a minha pouco irmã, você não sei. chega, aí uma menina dessa aceita o Senhor, transforma a vida, daqui a pouco a família dela tá estruturada, daqui a pouco aquelas crianças vão crescendo na presença do Senhor. Exatamente. Isso não tem preço. E Isso não esse tem preço. caminhar com mulheres desse projeto de Cristãs à Mesa, eu falei pro Senhor, tá, vamos iniciar assim, mas e o depois? Só vai ficar nisso? Porque aqui tem segurança, tem um ar-condicionado, mas assim, uma coisa que me causa um desconforto Uhum. é a mulher que está em vulnerabilidade. Porque às Perfeito. vezes, Thalita, eu falei isso, deve ter uns 3 ou 4 episódios atrás. Tem mulher, ou então foi no meu Instagram, Aham. que tem mulheres dentro de casa Sim. que tá vulnerável. Sim. E não Na verdade, às consegue vezes ter ajuda. é o lugar mais hostil, às É. vezes. É o lugar onde ela mais tinha que ser protegida. Isso Não. aconteceu comigo. Isso aí. É o lugar onde ela mais deveria ser protegida, amada, cuidada. É o lugar onde ela mais é machucada, rebaixada. Exatamente. E é o lugar que ela menos tem segurança e prazer em estar. Acontece. Exatamente. Voltando, aí acabou essa fase, você fez o carisma na época, se levantou, e como é que foi o tempo que você ficou na espera? Aí fiquei na espera. Aí, terminando essa questão da vida de louvor, né, que me marcou muito. Aí eu dancei com o Senhor, né? O Senhor falou assim, dança comigo, né? Voltando ali na cozinha, e o Senhor falou assim, dança comigo. Eu lembro que eu passei a mão por uma cintura imaginária, botei a mão do lado assim, comecei a dançar assim, ouvindo Laura Sogueles. Isso é coisa de doido, tá? Crente é tudo doido. Pra sempre. E eu dançando assim na cozinha, enquanto limpava o chão, arrumava alguma coisa ali do final ali do almoço. E ali, Jaque, eu vi um homem mais alto do que eu. Uau. Russinho, parecido com Tito. E eu falei assim, uau. Aí eu fechei o olho, nisso que eu abri o olho e falei, caramba. Parecido com o Tito. Com Tito, o meu filho. Aham. O meu filho, um homem russinho, mais alto do que eu, parecido com Tito. O Senhor estava me dando um vislumbre da próxima estação.
Porque às vezes a fé é isso. A Isso aí. fé vai trazer à existência aquilo que ainda no mundo real não é Não, realidade. Mas lá no céu, porque o Senhor é o Senhor do tempo, né? Ele tá Uhum. lá no Kairos, vendo passado, presente e futuro. O Senhor já estava aqui, nessa estação que eu estou vivendo agora, casada, abençoada, feliz. Amém. O Senhor já estava aqui. Enquanto eu estava lá no meu deserto, no meu processo mais dolorido, e o Senhor estava me dando um vislumbre aqui, Thalita, ó. Sente o cheiro. A Ana Paula Valadão fala isso, que a gente pode, pela fé, sentir o cheiro da próxima estação. E a gente só pode viver isso pela fé. Se a gente não tocar nisso pela fé, a gente não vai viver. Por que Satanás vem tanto com esses dardos inflamados? Porque ele sabe que ele é derrotado. Ele sabe que ele não tem poder na nossa vida. Ele sabe que ele já foi vencido há 2000 anos atrás. Qual é o poder que ele tem? Aquele poder que a gente dá a ele. Ele não tem nem a chave do próprio inferno. Maravilhoso isso, né? Ele não tem nem a chave da casa dele. Meu pastor fala assim, se ele passar um vento, ele fica pra fora de casa. Então, assim, o único poder que Satanás vai ter vai ser o poder que você vai dar para ele crendo de maneira errada. Então, se ele joga um dardo e você fala assim, eu não sou tão bonita assim, é verdade. Nossa, eu não mereço um casamento feliz, né? Porque eu tô divorciada, né? Vai ser a minha vida, assim, viver divorciada, não sou feliz. Não, porque isso para mim é isso aqui. Não, porque eu sou menor. Aí você vai acreditando nessas mentiras que ele vai jogando. E essas mentiras vão se tornando fortaleza. Verdade. O meu pastor fala assim, você pega esse pensamento ruim, o Satanás veio, é uma flecha, vai sempre vir na primeira pessoa. Eu não sou boa, eu sou ruim, eu não posso, eu não consigo, eu sou fraca. Sempre é em primeira pessoa, mas não é você pensando. Você acha que é seu pensamento. Mas é um dardo inflamado do maligno. É Satanás jogando suas flechas. E detalhe, você acordou, ele já tá posicionado. Não, já começa, lógico. Com um dardo ali. E não é atirando só pra mim, não. É atirando pra Thalita. Pra tudo quanto é canto. Pra Adriana, pro Miguel, pra todo mundo. Porque tudo que ele quer dele é essa. Porque tudo que ele quer é que você pense de maneira contrária à palavra de Deus. Porque aí você vai trazer à existência aquilo contrário à palavra de Deus. Porque o único poder que Satanás tem é esse. Por isso que a gente é uma oração importantíssima. Eu levo esse pensamento cativo à obediência de Cristo. Orou isso e fala assim, imediatamente você substitui o pensamento ruim por uma palavra, por uma promessa boa. Por exemplo, veio no teu corpo... não, porque eu só vivo doente. Porque é um resfriado atrás de outro resfriado. Isso é um dardo inflamado. Imediatamente, não, peraí. A palavra diz lá em Isaías 53 que verdadeiramente ele levou sobre si todas as minhas feridas. E pelas suas pisaduras eu sou sarada. Não, então o que eu sou? Eu estou resfriado. Exatamente. Isso é passageiro. Mas eu sou curada, eu sou sarada, eu sou remida. Então, assim, eu lembro que teve uma época, o Tito descobriu muitas alergias. E ele não podia comer soja, ele não podia comer ovo. Só que eu descobri que tudo no Brasil tem soja, nem que seja por contaminação. Esse menino não pode comer nada. E eu falei assim, eu fiz uma oração, o menino estava magro, eu fiz uma oração e falei assim, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer todas as coisas e que essa alergia vai cair por terra. E a gente começou a orar e a introduzir os alimentos devagarinho. E ele foi comendo e não foi dando alergia. E não foi dando as coceiras na pele. E ele foi. Mas eu fui orando, sempre orando. Sim. Quando veio o diagnóstico dele, aos 2 anos, nesse turbilhão da minha vida, eu já no seminário, vem o diagnóstico dele. Com 2 anos vem o diagnóstico de autismo, suporte nível 1, e depois, mais pra frente, o TDAH, de moderado a severo. Quando veio o diagnóstico, eu lembro que eu falei assim, Senhor, o Tito é curado. É isso que ele é. Ele tem um diagnóstico de autismo, mas o que ele é na sua essência, ele é filho de Deus. E eu falei assim, Senhor, o Tito não vai viver, não é por causa desse diagnóstico, o Tito não vai viver nem 1 milímetro abaixo do que o Senhor sonhou para ele. O Senhor não é pego de surpresa, o Senhor estava lá antes da fundação do mundo. Então essa notícia não deu um susto em Deus. Nossa, veio um diagnóstico. Não, o Senhor não foi pego de surpresa. Então, eu vou fazer todos os tratamentos com o Tito, eu levo ele a todas as terapias, ele toma todas as medicações que tem que ser tomada, mas ele é curado. E ele vai viver tudo aquilo que Deus sonhou para ele. Exatamente. Nem 1 milímetro abaixo. Nem 1 milímetro abaixo. Meu filho vai viver a plenitude do propósito de Deus para a vida dele. E todo dia eu vou lá e profetizo sobre ele. E profetizo sobre a esposa, a futura esposa dele. A gente já ora pela esposa dele. Eu oro pelas minhas noras. É isso. Isso é fé. Isso é chamar a existência. Eu oro pelas minhas noras porque eu não aceito qualquer... Eu não quero a minha descendência espalhada por aí. E você tá certíssimo. E eu, assim mesmo, Senhor, uma mulher de Deus, uma mulher segundo o teu coração, uma mulher que vai
formar uma família com ele. Ele às vezes fica perguntando, né? Ah, mamãe, eu vou ter uma gatinha? Aí eu falei, filho, quando você crescer, você vai ter uma mulher, Deus vai te separar uma mulher que você vai honrar, ela vai te honrar, e vocês vão formar uma família, assim como eu e o papai somos muito felizes. Ah, tá bom, tá bom. Ai, que bonitinho, Thalita. É. E o tempo da espera, como que foi, E aí, Thalita? no seminário, termino o seminário, aí abre ali a igreja em Caxias, vou servir e tal. Nesse servir, eu encontro o Tiago, meu esposo. O Senhor já estava trazendo ele novo convertido, sim, super novo convertido, tem o seu novo começo. Aceita Jesus dentro do quarto. E assim, Uau! uma história muito legal, assim. Meu esposo é novo convertido, mas assim, ele mergulhou em 4, 5 anos, ele mergulhou tanto em Deus, você pensa que ele tem 20 anos de convertido, que ele sabe mais a Bíblia do que eu. Aleluia! Ele sabe mais a Bíblia do que eu, ele é mais crente que eu. Graças a Deus. Porque nesse período do seminário, eu começo a saber da minha identidade e eu fiz uma lista. Senhor, o Senhor tem o melhor para mim. Eu não Uhum. quero qualquer coisa. Porque eu já tô sozinha. Se for para ficar, eu fico sozinha, né? Exatamente. Casar com uma pessoa que não ama o Senhor acima de todas as Não. coisas. Uma pessoa que não ame a palavra de Deus como eu amo. Eu fico sozinha, tá tudo É bem, melhor, a vida que segue. realmente, é melhor ficar sozinha do que você ter que inserir Exato. a sua fé, a sua confissão de fé numa pessoa que está completamente indo na mão ao contrária. Exato. Eu fico com preguiça. Eu nem quero. Só que aí Ah, eu me declaro com versículos, tipo assim, não é bom que o homem viva só. Aí eu falei, Senhor, tá bom. O teu plano pra mim é que eu não fique só. Mas eu quero um homem assim, assim. Começa a fazer uma lista. Assim, assim, assado, um homem eu também segundo já teu fiz a minha coração. lista. Ah, aleluia. E vamos orar junto com a lista. É assim. Eu Claro. quero um homem segundo teu coração. Eu quero um homem que honre os pais. Que lembra que o meu ex não honrava? Uhum. Eu quero um homem apaixonado pelo Senhor. Eu quero um homem. Eu pedi isso. Meu marido hoje ele é mais crente do que eu. Ele tem dia que eu não faço devocional. Acorda. Sabe, mulher, né? Meu marido tá lá já desde cedo, lá com o computador aberto, fazendo devocional. Eu falei, ai, meu Deus do céu, não fiz devocional. Falei assim, amor, o que Deus falou contigo aí? Porque ele já tá lá. Então, assim, eu pedi ao Senhor um homem mais crente do que eu, um homem apaixonado pela palavra, que fizesse também o seminário, que às vezes, igual a gente falou, né? Às vezes a mulher tá aqui, o homem tá aqui. Isso não dá certo Não dá espiritualmente. certo. Eles têm que caminhar junto, né? Aí eu falei assim, eu quero um homem segundo teu coração. Eu quero um homem, aí eu tinha tido a aula de aliança de sangue, que queira o meu sobrenome, que eu mude, Isso. que eu pegue o sobrenome dele, mas que ele pegue o meu sobrenome também, para que junto ali a gente faça a nossa família, né? Uma aliança de sangue. Isso aí. E fui botando na lista. Você acredita que o Tiago tem todos os atributos da lista? Acredito. O Senhor, ele é Acredito. específico. E eu lembro que no seminário, o pastor de A Vida do Ministro, ele falou assim, ai, como é que ele falava assim? Amorzinho, florzinha, queridinha. Deus não é específico assim. E o Senhor falava assim, com você eu sou assim. Aí eu, desculpa, eu sou filhinha do papai. Comigo ele vai fazer. Porque eu tenho Uhum. fé para isso. Então ele Exatamente. vai fazer, porque é a promessa do Senhor. O Senhor disse que me daria o melhor, então eu quero o melhor. Lógico que não era uma Exatamente. lista engessada, poderia ter coisas que poderiam ser, né, Uhum. revogáveis, né? Mas assim, o O básico, o principal não tava ali. pode. Um homem que ame a Deus acima de todas as coisas, um homem que honre a família, um homem que tenha tido um pai forte, porque eu já tinha reparado que os homens que têm um pai forte, eles são fortes, eles são firmes. Exatamente. Então eu falei, eu quero um homem que tenha um pai forte. E o Tiago tem todos os itens. E Aleluia. servindo na igreja, a gente se encontra, né? Num dia, numa ação, a gente estava numa comunidade, ele fazendo uma ação de Páscoa, e ele me viu ali dar a palavra para as crianças, e ele falou assim, que ficou assim, ai, Ai, que apaixonada. bonitinho. E eu falo assim, que no dia que ele me viu, eu nem percebi ele. Então, enquanto eu estava fazendo as coisas para o Senhor estava cuidando daquilo que eu não estava nem vendo. Porque o Senhor, ele pode fazer todas as coisas, ele cuida daquilo que é importante pra gente. Pode ser pequeno, mas Senhor é importante pra mim, Senhor. Exatamente. Eu sei que o Senhor cuida dos mínimos detalhes. Gente, a gente não cuida dos mínimos detalhes do nosso filho. Poxa, o filho queria o álbum de figurinha da Copa. Eu me virei para comprar um álbum que todos os amiguinhos têm. Eu me virei a cidade toda para achar o álbum para levar aquele dia na escola. Você acha que Deus vai Não nos vai se deixar faltar preocupar, alguma não. coisa? Não vai faltar E o nada, Senhor, Thalita. e ali o Senhor foi suprindo tudo. E ali, com 1 mês de namoro, ele me pede em casamento. E a gente casa em Uau! 10 meses. E a gente casa em 10 meses.
E hoje caminham juntos, isso, são vamos fazer 4 empresários. anos, 4 anos, uma Cara, família que lindo. reestruturada, uma família que o Senhor, quando eu estava passando pelo divórcio, o Senhor me trazia muito a memória aquela canção, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, que fala da passagem que Deus pode trazer alegria, né, Uhum. das cinzas. Então, assim, eu estava passando por um momento de cinzas, mas que o Senhor ia reescrever a minha história. Que aquilo não era um ponto final. É. Às vezes o homem vai colocar um ponto final, às vezes a gente mesmo vai botar um ponto final. Porque no momento que eu volto ali para casa da minha mãe, eu já tinha desistido de mim. Se não fosse ela me matricular no seminário, assim, eu não tinha nem forças para ir. Então, assim, às vezes eu já tinha desistido de mim mesma, mas o Senhor está o tempo todo nos erguendo e falando assim, ei, filho, eu te pego pela minha mão, com a minha mão direita, eu te levo, confia em mim, vamos. E ali eu conheci meu marido e o Senhor fez uma história, é uma história linda mesmo, linda mesmo. E hoje Linda, quem vê linda. os dois fala assim, nossa, mas o bichinho é a cara do pai. Sério, Thalita? Porque o Tito é a cara do Thiago, é a cara, é o que eu tinha visto naquele dia ali dançando na cozinha. Russinho, a cara do Thiago, o penteado é o mesmo, os dois usam óculos, ninguém fala. Nem, todo mundo fala isso. Nossa, o bichinho é a cara do pai. Eu falei, Deus tem senso Amém. de humor. Amém, tá tudo certo. Porque realmente, quando a gente está no nosso deserto, quando a gente está passando pelo período de cinza, a gente tende a achar que Deus não nos ama, que a gente vai Que ele nos ficar... esqueceu. Que esqueceu, que aquele É. período não vai passar. Pelo contrário, passa. Passa, tudo na vida Minha irmã passa. Passa passa. sim. Às vezes eu tô desanimada com algumas coisas. Eu quero saber, vou me arrumar e vou pra igreja. É isso. Eu não sabe o que fazer? Vou me Arruma arrumar, umas vou pra irmãs, tem oração igreja. onde? Vambora. Exatamente. Onde tem uma oração? Onde tem não sei o quê? Cara, eu não me encaixo mais em alguns padrões. Não quero ir para determinados lugares. Às vezes eu vou sozinha pro shopping tomar um café. Perfeito. E ali, cara, eu fico olhando assim, Deus sempre trata de alguma forma. Exato. Thalita, eu já tive tantas experiências no meu secreto, no particular. E são as melhores Sim, experiências. são as melhores experiências. Como eu te falei, essa da Aham. cozinha, no CTI, Uhum. sabe? Eu falo, meu Deus, não é possível. É uma palavra rema, algo fresquinho, que Deus está falando com você, que não é para a igreja, que não é para você. Exatamente, Thalita. Perfeito. Thalita, infelizmente, eu tenho que caminhar para o final. Eu já quero deixar Foi uma delícia. o podcast aberto, mas eu ia pedir para você olhar para a câmera, deixar um recado. Isso aqui? Mas um recado para essa mulherada que está desesperada. Desesperada. Porque o Cristãs à Mesa, além de ouvir histórias fora daqui, eu sou uma mulher normal, tenho uma vida normal. Com Gente, certeza, eu todos nós lavo. A somos. única coisa que eu não gosto de fazer é cozinhar. O restante é tudo normal, vida que segue. Mas aí Então, compra congelada, o micro-ondas exatamente, resolve. a gente acaba conhecendo mulheres que estão passando no deserto que você passou. Então, eu queria que você filtrasse, deixasse um recado exatamente sobre o que você passou. Até mesmo para mulheres que estão vivendo nessa geografia. Esse luto, talvez, do Esse divórcio. luto, não, o luto do divórcio, não. O não saber esperar em Deus. Perfeito. Que é qualquer coisa, Aí entendeu? quer até acelerar o processo. Exatamente. O que você pode deixar um recado, um versículo, uma oração, alguma coisa para ela se apegar nisso. Porque eu conheço mulheres que estão cansadas do esperar. E exato. acabam caindo nos dardos, Exato. nos inflamados de Satanás. Ah, mas você pode mudar o fulano. Não. Aos poucos você vai mudar. A Aos gente poucos não vai mudar muda. ninguém. Não muda. Não muda ninguém e a tendência é piorar. Eu falei para uma amiga, olha... A tendência é piorar. Perfeito. Eu falei assim, ela falou assim, mas o que você acha? Eu falei, você quer realmente a minha opinião? Eu acho que não vai mudar em nada. Ai, gente, por mais amigas sinceras como você. Eu falo, não Porque vai eu mudar acho em que nada. precisa disso entre as mulheres. Amigas sinceras de Deus. Exatamente, Fala assim, exatamente. amiga, desmancha. Amiga, Exatamente. para com esse namoro. Ela veio me pedir opinião no terminado camarada. Falei igual minha avó agora, camarada. Aí ela, o que você acha? Ah, ora por mim? Eu falei, você abençoa esse jura? negócio aqui que nem Deus tá abençoando. Não, falou assim, me mandou o Instagram. Eu falei, você jura mesmo que você quer oração? Falei, Já tá cara... na cara que isso não é de Deus. Eu falei pra ela, olha só, o Instagram que você me mandou é da Demilos? Ela, como assim? Eu falei, só tem foto da pessoa de cueca, de sunga de praia, como assim? Ele é modelo. Eu falei, ele é modelo da Demilos?
Aí ela riu, "Olha, você é debochada." Eu falei, não tô não, debochando, eu tô não. falando sério. Não tem como. Eu não vou. Eu falei, irmã, desculpa, eu tô tão cansada, eu tô com muito sono, cheguei agora, não vou orar. Mas eu queria, eu falei, você pode, como crente, se negar a orar? Eu falei, amanhã, deixa eu dormir agora. Então, Pois Thalita, sabe, deixa pra lá, né? Deixa eu não, respirar um pouco. tem certas coisas que não adianta, não vai bater. Sabe? Aí o desespero toma conta da pessoa. Ah, porque eu tô sozinha, eu não aguento mais. Irmã, você aguenta. Aguenta Bora falar sim. uma língua diferente. É, Vamos orar. eu acho assim, vamos se capacitar. para essa mulher que está esperando, uma ação prática, descubra o prazer no Senhor. Descubra o deleite de buscar a Deus sozinho no seu quarto e Deus falar com você. Descubra o deleite de que você abrir a Bíblia e Deus te responder da maneira que você estava pedindo. Porque eu acho que quando surgem essas coisas que a gente quer preencher, é porque a gente não está sendo preenchida total em Deus. Então, descubra o que você gosta de fazer também, uma outra ação prática. Vai descobrir o que você gosta de fazer. Por exemplo, nesse período da solteirice, eu descobri que eu gosto de tomar café. Então, eu comprava um café, eu não sei o que, esse errado, não sei da onde. Ai, prova esse daqui. Esse aqui, eu não sei Virou não sei da barista. onde. Então, tenha prazer também, descubra aquilo que você gosta de fazer. Chame Deus para sua solitude. Perfeito, solitude, porque solteiro é estar inteiro. Minha mãe fala muito isso. É. Solteiro, você é metade da laranja, tu não é metade da laranja de ninguém. Você é uma laranja inteira, você é inteira. Aí vai vir alguém e vai somar. Ninguém vai pegar uma parte de você, não, vai somar. Eu costumo dizer assim, eu chamei o Senhor para viver o tempo da solitude comigo. Isso. E realmente eu não tenho tempo. Por que você não encontra? Por quê? Eu faço Eu faço Revaiar, é um livro dessa grossura para eu ler em um mês. É bem isso. Aí eu tenho que ler o livro. Porque a consciência... tem lá a opção, você lê o livro, aí você bate o sim o Satanás fala pra livro. Exatamente ali. Mas aí... Aí tem gente que fala assim, lê até metade, não vale. Não vale, tem que ter ali. Aí uma dica aqui para vocês. Se você ler 2 capítulos por dia da Bíblia, em um ano você leu a Bíblia toda. Olha que legal. O que é 2 capítulos em 24 horas? Não é nada, Você não pode rapidinho. acordar 2 minutinhos mais cedo e ler dois capítulos, E uma estratégia irmã. também, Jaqueline, é você assim, deixa uma Bíblia em cima da mesa, você almoçou ali, Aham. deixa uma Bíblia na cabeceira, deixa uma Bíblia em cima da bancada da Gente, ó, cozinha, o espalha livro as de- Bíblias, né? O livro de Ruth, eu Uma delícia. eu já tô quase Gente, gabaritando. e é o romance mais gostoso, né? É. Ai, gente, eu acho assim, Deus, assim, ele ele é perfeito. um autor excelente, né? Olha, eu também. o Thalita, eu gosto. Então, é encontrar esse eu acho que é Salmos que fala assim, deleita-te no Senhor, Senhor. e ele satisfará o desejo do seu coração. Então, o que eu acho que falta na gente, a gente tá preenchendo o vazio que é infinito de Deus com coisas finitas. Então, a gente precisa de mais Instagram, de mais aprovação, de mais curtidas, coraçãozinho, e não. Deleita-te no Senhor. Senhor, me ensina a me deleitar em ti. Pega um período sozinho em casa, não é somente na igreja, não. Pega um período em casa, bota um louvor e fala assim, Senhor, se revela para mim. Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor. Senhor, sabe, a revelação do Senhor não está só ao pastor, ao professor do seminário, ao profeta. Não, somos todos sacerdotes, uma nação de reis e sacerdotes. É isso que Jesus veio. Então, que Deus sempre quis um relacionamento com o homem. Né? Quando vai ali na viração no início, lá na criação, a viração do dia, Deus ia ter com Adão, porque ele ia tomar um chazinho da tarde com Adão. E aí, Adão, tudo bom? E aí, Tudo como bom é que com vai você? ser? Vamos fazer o Como quê? é que foi o dia hoje? Uhum. Então, assim, deleita-te no Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Encontre o teu prazer no Senhor. Eu sei que não é tão fácil, no mundo tão acelerado, que o prazer às vezes é ficar aqui, que o prazer é ver uma série. Deleita-te no Senhor. Senhor, me faz me deleitar em ti, revela-me o teu amor e confie na graça do Senhor. Porque o que vai te dar um casamento abençoado não é você ser bonita, não é você ser magra, não é você ser magra, sabe? Porque são umas mentiras que Satanás bota na cabeça da mulher. Eu preciso emagrecer e ficar magérrima, eu preciso ser a mais bonita, eu preciso ser a mais... Porque é isso o que vai te dar um casamento abençoado é a graça do Senhor. É o favor imerecido. A Bíblia diz que o povo de Israel, ele entrou na terra de Canaã, eles colheram de frutos que eles não plantaram. Isso é graça. Então, Deus tem um casamento para você
que foi Jesus que conquistou há 2000 anos atrás por você. Porque Exatamente. ele se separou do Pai para que você pudesse andar em família. Deus faz com que o solitário habite Não, em família. e a Então, gente- confie na graça do Senhor. e a gente, ninguém aqui tá falando para você não se cuidar. Não, A gente tá não. falando Que para isso você não é o e primeiro. o É, primordial. exato, perfeito. Você tem que se cuidar, Você você vai tem fazer que o seu melhor. o seu Você tem que andar melhor para linda. você, Exato. não para o outro. Mas não para ter a aprovação do outro e falar Não, assim, não porque, adianta. porque um homem só vai me querer se eu estiver linda, perfeita, magérrima Não. e impecável. Não, porque o dia mal pode vir talvez um dia mal e o seu marido vai ter que te honrar e te abençoar e cuidar de Independente você de qualquer coisa. quando você não for tão bela assim por fora, né? Afinal de contas, eu quero Exatamente. envelhecer. Eu falo pro meu marido assim, ele já tá aparecendo os grisalhinhos aqui. Eu falei, ai, eu amo meus grisalhinhos, meu William Bonner. Eu amo meu grisalhinho. Ai, eu quero envelhecer ao seu lado. Ai, Thalita. Porque isso é um deleite, né? Uhum, E é isso que Deus tem exatamente. pra gente. Deus é um pai de família. E a maior herança que ele pode nos dar é nos dar uma família. Exatamente, Thalita. Tudo que a mulher sábia pode se esperar é uma família. Exato. Orar, mesmo que você não esteja visualizando nesse momento, Isso. mesmo que você não visualize. Isso. é, Buscar referências, testemunhos, porque às vezes você tá com a Exatamente. fé tão baqueada. Eu lembro que durante esse período eu via muitos testemunhos da Joyce Meyer, né? Joyce Meyer passa por um divórcio também, sai desse casamento com um filho pequeno também. E eu peguei e me agarrei nesse testemunho dela e falei assim: poxa, se Deus fez na vida da Joyce, ele pode fazer na minha vida também. Então se apegue a testemunhos, se apegue ao que Deus fez também em outras vidas, em outras famílias, né? Para viver, para trazer à memória aquilo que te traz dá esperança e isso outra. alimentar a sua fé. Exatamente outra. Aquela pessoa que quer tudo para ontem, Não. o imediato, Não. cara, minha irmã. A gente tem que entender as estações. Assim, eu tava não é vendo... estação disso. Não, verdadeiros desastres acontecem quando a gente acelera uma estação. A Joyce estava cantando, lá, eles moram, acho que é no sul ali, que teve um inverno que não foi tão severo assim, o inverno. E as pessoas adoraram, porque no inverno não teve aquele frio e tal, mas na próxima estação, ali na primavera, teve um enxame, assim, de joaninhas. Por quê? Porque o inverno não matou tanto de joaninha que tinha que matar. Para que não tenha tanta proliferação de joaninhas naquela próxima estação. Aí ela estava explicando, não viver um inverno direito, não viver uma estação, pular uma estação, pode dar muito problema na próxima estação. Então, queira viver cada estação. E peça ao Senhor, Senhor, eu sei que estou passando por um inverno rigoroso, mas eu sei que pela fé eu posso ter um vislumbre da minha primavera. Então me mostra. Pela fé, eu posso chamar a existência? Então me mostra. Mas não queira pular estações. Não queira pular a estação. Não queira, você que já está namorando, pular a estação pro namoro. Pro namoro. Às vezes a pessoa é cristã, tá dentro da igreja, aí no namoro, já tá no período de namoro. O namoro é para conhecer. Namoro é para dar errado, gente. O namoro, ou ele vira casamento, ou cada um vai pro seu canto. Exatamente. Namoro é para conhecer. Namoro não é para os namorados ficar saindo pra ir para resort, para não sei o quê. Não, gente, isso é para casado. Desculpa. Você Tá sendo religiosa, minha opinião. Não. Você tá burlando uma estação. O meu filho mais velho está namorando. Eu falo para ele e para a namorada dele. Vocês têm que namorar. Exato, vocês se conhecer. Têm que noivar para depois pensar em casar. Porque aí você vai viver uma estação que é do casado. Desfrutar, estar e passar o dia inteiro porque, junto. Meu amor, casamento se desfaz até na porta da igreja. Pois é. Até na porta do cartório. Então, no namoro, é para você falar assim, eu penso isso sobre finanças. Eu penso isso sobre criação de filhos. Eu quero ter 10 mil filhos. Não, mas eu só quero ter um. Ué, isso tudo tem que ser alinhado no namoro. Mas se no namoro só fica postando foto e namorando e vai pra lá, e restaurante, não sei o que. Gente, quando conversa. Senta e conversa. Seja prático, sabe? Thalita, o amor não é... E tem muita gente que acha que Instagram é vida real. Não é. Outro dia uma irmã, eu resolvendo o trâmite do CEPEM, resolvendo um negócio de projeto, uma irmã, você não tá postando nada. Eu falei, gente, mas eu tô sou fazendo blogueira. um monte de coisa. Eu tô fazendo um monte de coisa na minha vida. Eu tenho uma vida, eu sou uma mulher normal, eu raciocino, eu faço tanta coisa, eu não vivo de Instagram. Então, se você quiser me seguir, tá tudo bem, eu vou amar, mas eu não vivo de Instagram. Me cobre também, né? Não me cobre, porque a obra que eu quero fazer, se o Senhor me permitir, vai além de 4 paredes. Perfeito.
Perfeito. E para piorar a situação, eu estou numa fase que eu tenho que orar e filtrar da onde vem a oferta para o que eu quero Sim, fazer. com certeza. Porque a com gente está num certeza. ano político. Não, com certeza. A gente tem que ter sabedoria. Eu tenho que ter sabedoria em Até dobro. para receber esse financiamento ou não. Senhor, isso aqui Exatamente. é para mim? Uhum. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso aqui é para mim? Não, é para o outro. Às vezes vai abençoar o outro, mas não é para você, porque Deus vai te liberar de uma outra porta. Exatamente. E uma coisa que eu tenho reparado é o seguinte, Thalita, o Instagram cresceu. Sim, sim. Ok, beleza. Eu não sou blogueira. Às vezes eu faço propaganda de uma roupa que é de uma amiga minha, Sim, sim. algo que é de alguém que eu tenho um carinho, Perfeito, perfeito. tá? Para ajudar. Mas se a intenção for, eu vou poder fazer pelo seu projeto, eu vou poder abençoar, irmão, eu vou estar orando para ver se eu realmente posso receber o seu dinheiro. Sim, Porque com muitas das vezes certeza. eu não vou querer. Como Não, eu já com recusei. certeza. Eu vou Com te dar certeza. X Bíblia. Irmão, muito obrigada, mas eu não quero. Abençoa o outro, né? Pode abençoar Perfeito. outro, mesmo precisando, eu Aham. não quero. Porque lá na Deus frente tem que falar isso tem no que nosso falar coração. primeiro Perfeito. comigo e outra, porque lá na frente eu não quero ser cobrada. Não, com certeza. Eu não quero ser cobrada. Exato. Mas eu te dei tal, você tem que pedir isso. Eu não tenho que pedir nada. Não. E a obra de Deus não é barganha. Nós Exatamente. conhecemos um Deus que não nos barganha. Não. Que não dá com uma mão para tirar com Eu outra. quero ser Não. livre em Cristo. E essa é a liberdade que Cristo conquistou pra gente. Eu quero ser. A Não dever Jaqueline é uma nada pra mulher ninguém. livre em Cristo. Mas eu falo, eu sou uma mulher livre em Cristo. Perfeito. Eu sei exatamente o que eu posso fazer, o que eu não devo fazer, o que eu quero fazer. E ninguém entra na minha mente. Exato. Satanás tenta entrar e não consegue, não vai ser o irmãozinho do lado. Perfeito, com certeza. Thalita, Guiada pelo Espírito Santo. exatamente. Uma bomba atômica. Nada. Não adianta. Você pode fazer a proposta que for. Meu irmão, eu não tenho preço. Certíssima. O meu preço já foi Porque pago. o meu preço vale muito, vale o sangue de Jesus. Se você Gente, der toda a infinidade de dinheiro, não vale. Eu fui lá. Deus não se lembra. Por que eu vou me lembrar? É isso. Irmão, segue sua vida, eu sigo a minha, meu plano. Perfeito. Na hora que meus projetos forem para dar certo, vai dar tudo certo. E eu costumo em dizer nome de Jesus. que ele vai levar, ele vai soprar, né? Então a gente não precisa Eu não dos preciso me métodos preocupar. desse Não, mundo. nada O Senhor vai disso. soprar, porque o Senhor, se o Senhor te deu essa direção, ele vai dar. Exatamente. Descansa no Senhor, Mesmo- confie na graça do Senhor. Exatamente. Mesmo que não aconteça agora, vai Exato. acontecer depois, Exato. algum outro horário, mas vai acontecer. Exato. Thalita, vamos orar. Foi um prazer te receber aqui. Continue com Jaque. seus vídeos no Instagram. Porque às vezes eu não tô a fim de postar nada. Eu vejo então eu vou lá e Sério. Peguei, hein? Peguei. Porque agora- Deus, Pai, muito obrigada, Obrigada, Senhor, por Senhor. compartilhar essa mesa mais uma Amém, vez com uma Jesus. mulher tão cheia de graça, Obrigada tão pela cheia de vida da sabedoria, Jaque. tão forte na sua Pai. palavra, Obrigada por Deus. esse Muito lugar. obrigada. Permita, Senhor, que através dessa mesa venha mais mulheres com o Amém, potencial da Jesus. Thalita, Senhor, que me faça aprender de maneira Amém, Deus. poderosa e botar em prática diariamente, Deus. Amém, Jesus. Thalita, continua a oração, por favor. Pai, graças te damos por este momento, Pai. Obrigada pela vida da tua filha. Amém, Obrigada, Jesus. Pai, que se levante mais mulheres, assim como Jaqueline, Amém, que dizem Jesus. sim para o Amém, Senhor, Senhor. não para as propostas desse mundo, não para Aleluia, aquilo que Pai. Satanás está querendo mostrar, e sim para o Senhor, Pai. Que o Senhor a capacite, que o Senhor a leve a Aleluia, lugares Jesus. Aleluia, inimagináveis, Santo aonde nome, quer Pai. que o Senhor chamou ela, Pai. O Senhor vai levar, Pai. O Senhor vai trazer a provisão, o Senhor vai dar a direção, o Senhor vai levantar os patrocinadores e ela vai abrir a boca, a sua espada, aonde quer que ela chegar, Pai. E talvez lugares aonde ninguém quis pisar, Aleluia, Pai. Deus. A tua Sim, filha vai Senhor. pisar, a tua filha vai Isso, chegar, porque o Deus. Senhor já Isso, deu Jesus. esses lugares, Pai. E essas vidas serão Aleluia. impactadas, essas vidas serão tocadas, Aleluia, essas Jesus. vidas serão O plano é abastecidas, teu, Pai. Deus, não é Pelo meu, Senhor, Pai, porque nós cremos, Pai, que para ti nada é impossível. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. 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 E Deu esse até um foi calor. deu calor. E esse foi mais um episódio do Cristãs à Mesa. Curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever. Um beijo. Fui!